Gosto de explicar as coisas para os brancos, para eles poderem saber. Faz muito tempo você veio viver entre nós e falava como um fantasma. Aos poucos, você foi aprendendo a imitar a minha língua e a rir conosco. Nós éramos jovens e no começo você não me conhecia. Nossos pensamentos e nossas vidas são diferentes, porque você é filho dessa outra gente que chamamos de Napé. Seus professores não o haviam ensinado a sonhar como nós fazemos. Apesar disso, você veio até mim e se tornou meu amigo. Você ficou ao meu lado e mais tarde quis conhecer os dizeres do Chapiri, que na sua língua vocês chamam de espíritos. Então entreguei a você as minhas palavras e lhe pedi para levá-las longe, para serem conhecidas pelos brancos, que não sabem nada sobre nós. Ficamos muito tempo sentados, falando em minha casa, apesar das picadas das mutucas e dos puins. Poucos são os brancos que escutaram nossa fala desse modo. Assim, eu lhe dei o meu histórico, para você responder aos que se perguntavam e o que pensam os habitantes da floresta. Antigamente, nossos maiores não contavam nenhuma dessas coisas, porque sabiam que os brancos não entenderiam a nossa língua. Por isso a minha fala será algo novo para aqueles que a quiserem escutar. Mais tarde eu disse a você: se quiser pegar as minhas palavras, não as destrua. São as palavras de Omama e as palavras dos espíritos Chapiri. Desenhe-as primeiro em peles de imagem, depois olhe sempre para elas. Você vai pensar, é essa mesma história dos espíritos. E mais tarde dirá aos seus filhos: essas palavras escritas são a de um Yanomami, que há muito tempo me contou como ele mesmo virou espírito e de que modo aprendeu a falar para defender a sua floresta. Depois, quando essas fitas em que a sombra de minhas palavras está presa ficarem imprestáveis, não as jogue fora. Você só vai poder queimá-las quando forem muito velhas e as minhas falas tiverem já há muito tempo sido tornadas desenhos que os brancos podem olhar. Como eu, você ficou mais experiente com a idade. Você desenhou e fixou essas palavras em peles de papel como eu pedi a você. Elas partiram, afastaram-se de mim. Agora desejo que elas se dividam e se espalhem bem longe, para serem realmente ouvidas. Eu lhes ensinei essas coisas para que você as transmita aos seus mais velhos, aos seus pais, aos seus sogros, aos seus irmãos e cunhados, às mulheres que você chama de esposas, aos rapazes que irão chamá-los de sogro. Se lhe perguntarem como você aprendeu essas coisas, você responderá: morei muito tempo na casa dos Yanomami, comendo sua comida. Foi assim que, aos poucos, sua língua pegou em mim. Então, eles me confiaram suas palavras, porque lhes dói o fato de que os brancos serem tão ignorantes a seu respeito. Os brancos não pensam muito adiante no futuro. Sempre estão preocupados demais com as coisas do momento. E é por isso que eu gostaria que eles ouvissem essas minhas palavras através dos desenhos que você faz delas nas folhas, para que penetrem em suas mentes. Gostaria que, após tê-las compreendido, dissessem a si mesmos: os Yanomami são gente diferente de nós. E, no entanto, suas palavras são retas e claras. Agora entendemos o que eles pensam. São palavras verdadeiras. A floresta é bela e silenciosa. Eles ali foram criados e vivem sem preocupação desde o início do tempo. O pensamento deles segue caminhos outros, contrários dos caminhos da mercadoria. Eles querem viver como lhe apraz. Seu costume é diferente. Não tem pele de imagens, mas conhecem os espíritos chapiris e seus cantos. Querem defender a sua terra
porque desejam continuar vivendo nela como antigamente. Que assim seja. Se eles não a protegerem, seus filhos não terão lugar para viver felizes. Vão pensar que seus pais, de fato, faltavam com a inteligência, já que só terão deixado para eles uma terra nua e queimada, impregnada de fumaça de epidemia e cortada por rios de água suja. Sem que soubéssemos, forasteiros decidiram subir os rios e entraram em nossa floresta. Não sabíamos nada a seu respeito. Nem sequer sabíamos por que queriam se aproximar de nós. Certo dia, chegaram até a nossa casa grande de Maracanã, no alto do Toototobi. Eu era bem pequeno. Quiseram me dar um nome, Iossi, mas achei muito feio e não aceitei. Soava como o nome de Ioassi, o irmão mau de Omama. Pensei que tal nome levaria os meus a zombarem de mim. Omama tinha muita sabedoria. Ele soube criar a floresta, as montanhas, os rios, o céu, o sol, a noite, a lua e as estrelas. Foi ele que no primeiro tempo nos deu a existência e estabeleceu os nossos costumes. Ele também era muito bonito. Seu irmão, Ioassi, ao contrário, tinha a pele coberta de manchas esbranquiçadas e só fazia coisas ruins. Por isso eu fiquei bravo. Mas esses primeiros forasteiros logo foram embora e seu nome ruim foi junto com eles. Depois de algum tempo, outros brancos chegaram, e esses ficaram. Construíram casas para viver perto de nós. Repetiam sem parar o nome daquele que os criou. Por isso, para nós, tornaram-se agente de Teose. Foram eles que me nomearam Davi, antes mesmo dos meus familiares me derem um apelido, conforme o costume dos nossos antigos. Os brancos me disseram que esse nome vinha das peles de imagem e que estão desenhadas as palavras de Teose. É um nome claro que não se pode maltratar. Fiquei com ele desde então. Antes de os brancos aparecerem na floresta distribuindo seus nomes a esmo, tínhamos os apelidos que nos davam os nossos familiares. Porém, entre nós, não são nem as mães nem os pais que dão os nomes às crianças. Este só se dirige a seus filhos pequenos com o termo Osé, quer dizer filho ou filha, os quais chamam ambos de Napã, mãe. Mais tarde, quando crescerem, chamarão ao pai de outro modo, Nhapã, pai. São os membros da família, tios, tias ou avós, que atribuem o apelido à criança. Em seguida, outras pessoas de casa que o escutam começam a usar esse nome. Depois a criança cresce com esse apelido e aos poucos ele se espalha em sua casa. Meu único professor foi Omama, que criou o mundo Yanomami. São as palavras dele, vinda dos meus sonhos e dos meus maiores, que me tornaram mais inteligente. Minhas palavras não têm outra origem. As dos brancos são bem diferentes. Eles são engenhosos, é verdade, mas carecem muito de sabedoria. Filhos e filhas deles entendam nossas palavras e fiquem amigos dos nossos, para que não cresçam na ignorância. Porque se a floresta for completamente devastada, nunca mais vai nascer outra. Descendo desses habitantes da terra, das nascentes dos rios, filhos e genros de Omama, são as palavras dele, as dos espíritos, surgidas no tempo do sonho, que desejo oferecer aqui, que desejo oferecer aos brancos. Nossos antepassados as possuíam desde o início do tempo. Depois, quando chegou a minha vez de me tornar xamã, a imagem de Omama as colocou em meu peito. Desde então, meu pensamento vai de uma para outra em todas as direções. Elas aumentam em mim, vão indo de uma direção a outra sem fim. Assim é. Meu único professor foi Omama, que criou o mundo Yanomami. São as palavras dele, vinda dos meus sonhos e dos meus maiores, que me tornaram mais inteligente. Minhas palavras não têm outra origem. As dos brancos são bem diferentes. Descendo desses habitantes da terra, das nascentes dos rios, filhos e genros de Omama, são as palavras dele,
as dos espíritos, surgidas no tempo do sonho, que desejo oferecer aqui, que desejo oferecer aos brancos. Nossos antepassados as possuíam desde o início do tempo. Depois, quando chegou a minha vez de me tornar xamã, a imagem de Omama as colocou em meu peito. Desde então, meu pensamento vai de uma para outra em todas as direções. Elas aumentam em mim, vão indo de uma direção a outra sem fim. Assim é. Meu único professor foi Omama, que criou o mundo Yanomami. São as palavras dele, vinda dos meus sonhos e dos meus maiores, que me tornaram mais inteligente. Minhas palavras não têm outra origem. As dos brancos são bem diferentes. Eles são engenhosos, é verdade, mas carecem muito de sabedoria. Quando me tornei homem, outros brancos resolveram me dar um nome, mais uma vez. Dessa vez era o pessoal da FUNAI. Começaram a me chamar de Davi Shiriana, mas esse novo nome não me agradou. Shiriana é como são chamados os Yanomami que vivem no rio Uraricá, muito distante de onde eu nasci. Eu não sou um Shiriana. Minha língua é diferente das dos que vivem naquele rio. Apesar disso, eu tive de mantê-la. Tive inclusive de aprender a desenhá-lo quando eu fui trabalhar para os brancos, porque já o tinham desenhado num papel. Meu último nome, Copenaua, veio a mim muito mais tarde, quando me tornei mesmo um homem. Esse é um verdadeiro nome Yanomami. Não é nem nome de criança, nem um apelido que os outros me deram. É um nome que ganhei por conta própria. Na época, os garimpeiros tinham começado a invadir nossa floresta. Tinham acabado de matar 4 grandes homens em Yanomami, lá onde começam as terras altas. A FUNAI me enviou para lá para encontrar os seus corpos na mata, no meio de todos aqueles garimpeiros, que bem teriam gostado de me matar também. Não havia ninguém para me ajudar. Tive medo, mas minha raiva foi mais forte. Foi a partir de então que passei a ter esse novo nome. Só os espíritos Chapiri estavam ao meu lado naquele momento. Foram eles que quiseram me nomear. Deram-me esse nome, Copenaua, em razão da fúria que havia em mim para enfrentar os brancos. O pai da minha esposa, o grande homem da nossa casa, ao pé da montanha, tinha me feito beber o pó que os xamãs tiram da árvore Iacoana. Sob efeito do seu poder, vi descer em mim os espíritos das vespas. Disseram-me: estamos com você e iremos protegê-lo. Por isso você irá passar a ter esse nome, Copenaua. Esse nome vem dos espíritos vespa que beberam o sangue derramado por Arauã, um grande guerreiro do primeiro tempo. Meu sogro fez suas imagens descerem e as deu a mim como seu sopro de vida. Foi então que eu pude ver esses espíritos vespa descerem pela primeira vez. E quando contemplei também a imagem de Arauã, de quem tinha ouvido o nome até então, disse a mim mesmo: foi então que esse antepassado se pôs em nós a coragem guerreira. Esse é o verdadeiro rastro daquele que nos ensinou a bravura. Arauê nasceu nas terras altas, na floresta daqueles que a chamamos gente da guerra. Eram muito agressivos e destemidos. Atacavam sem trégua as casas próximas à sua. A cada vez, os parentes de suas vítimas cercavam-no e, por vingança, flechavam-no um após o outro. Depois, quando seu sopro parecia ter parado e ele aparentava estar mesmo morto, abandonavam seu cadáver coberto de sangue no chão da floresta. Então os guerreiros matadores diziam a si mesmos: está bem, ele vai apodrecer aqui mesmo e nosso rancor será apaziguado. E iam embora, satisfeitos com a vingança. A uma dada altura, exaustos, faziam uma parada na mata e, despreocupados, tomavam banho no igarapé. Contudo, o cadáver de Arauã sempre voltava à vida depois de ter sido abandonado. Era tão resistente que ninguém podia acabar com ele. Voltava a si e saía no encalço de seus agressores. Alcançava-os, flechava-os até o último. Acontecia sempre do mesmo modo. Ninguém conseguia matar Arauã. Ele era mesmo muito tenaz e belicoso.
Com o passar do tempo, seus inimigos, perplexos, perguntavam-se: o que faremos? Como conseguiremos fazer com que morra para sempre? Alguém propôs: vamos decapitá-lo. Todos concordaram e se puseram logo a caminho para tentar acabar com ele. Criavam de novo o corpo de Arauê, de flechas, e dessa vez não se contentaram em deixá-lo por morto no chão da floresta. Cortaram-lhe a cabeça e assim, apesar de todos os seus esforços, Arauê não foi mais capaz de escapar da vingança dos seus inimigos. Recobrou um sopro de vida e tentou recolocar a sua própria cabeça no pescoço várias vezes, mas em vão. Acabou morrendo mesmo. Então, seu fantasma se dividiu e se propagou para longe em todas as direções. Foi assim que ele nos ensinou a coragem guerreira. Que os brancos não pensem que os Yanomami são valentes à toa. Devemos nossa valentia a Arauã. O cadáver decapitado dele jazia sobre as folhas secas que cobriam o solo. Todo o seu sangue tinha se esparramado pelas folhas. Então, as vespas da floresta se reuniram como formigas, ensanguentadas para se fartarem nessas folhas. Foi assim, sorvendo o sangue de Arauê, que elas ficaram agressivas e sua picada tão dolorosa. Quando vemos um ninho de vespas numa árvore, não ousamos chegar perto. São muitas as vespas na mata, e outras tantas suas imagens. Por isso, também as fazemos descer como espíritos chapiri, para atacar os seres maléficos, ou flechar os chapiri guerreiros dos xamãs distantes. Passei a ter o nome de Copenaua, porque se parece que um dos espíritos Vespa, cujas imagens vi beber o sangue do grande guerreiro Arauê quando tomei o pó de Akoana. Assim recebi esse nome para defender os meus e proteger a nossa terra. Pois foi Arauã, no primeiro tempo, que ensinou a bravura a nossos antepassados. Se os brancos não tivessem entrado em nossa floresta quando eu era criança, com certeza eu teria me tornado um guerreiro, e tomado pela raiva teria flechado outros Yanomami por vingança. Eu cheguei mesmo a pensar nisso, mas nunca matei ninguém. Sempre contive os meus maus pensamentos acima de mim e fiquei quieto, lembrando-me dos brancos. Dizia a mim mesmo: se eu flechar um dos nossos, esses forasteiros que cobiçam a floresta dirão que sou mau e não tenho nenhuma sabedoria. Não farei isso, porque são eles que nos matam com suas doenças e suas espingardas. Hoje é contra eles que devo dirigir o meu rancor. Assim, pouco a pouco, meu nome foi ficando mais longo. Primeiro foi Davi, o nome que os brancos me atribuíram na infância. Depois foi Copenaua, o que me deram mais tarde os espíritos Vespa. E por fim acrescentei Yanomami, que é a palavra sólida que não pode desaparecer, pois é o nome do meu povo. Eu não nasci numa terra sem árvores. Minha carne não vem do esperma de um branco. Sou filho dos habitantes das terras altas da floresta, e caí no solo da vagina de uma mulher Yanomami. Sou filho de gente a qual o Mama me deu a existência no próprio tempo. Nasci nessa floresta e sempre viverei nela. Hoje, meus filhos e netos, por sua vez, nessa floresta crescem. Por isso meus dizeres são os de um verdadeiro Yanomami. São palavras que me ficaram na solidão depois da morte dos meus antigos. São palavras que os espíritos me deram em sonho e também palavras que vieram a mim escutando as maledicências dos brancos a nosso respeito. Estão enraizadas com firmeza dentro do meu peito.
São essas as palavras que eu gostaria de fazer ouvir agora, com a ajuda de um branco que pode fazer com que sejam escutadas por aqueles que não conhecem a nossa língua. Vocês não me conhecem e nunca me viram. Vivem numa terra distante, por isso eu quero que me conheçam, que conheçam o que nossos antigos me ensinaram. Quando eu era mais jovem, eu não sabia de nada. Depois, pouco a pouco, comecei a pensar por conta própria. Hoje, todas as palavras que os antigos possuíam antes de mim são claras diante da minha mente. São palavras desconhecidas pelos brancos, que guardamos desde sempre. Desejo, portanto, falar-lhes do tempo muito remoto em que os ancestrais animais se metamorfoseavam e do tempo em que Omama nos criou, quando os brancos ainda estavam muito longe de nós, muito longe de nossa floresta. No primeiro tempo, o dia não acabava nunca. A noite não existia. Para copular, sem serem vistos, nossos ancestrais tinham de se esconder na fumaça de suas fogueiras. Afinal, flecharam os grandes pássaros da noite, que choravam no meado dos rios, para que a escuridão descesse sobre eles. Além disso, eles se transformavam em caça sem parar. Assim foi depois de todos terem visto animais, depois que o céu ter caído, que Omama nos criou, tais como somos hoje. Nossa língua é aquela com a qual ele nos ensinou a nomear as coisas. Foi ele que nos deu a conhecer as bananas, a mandioca e todo o alimento de nossas roças, bem como todos os frutos da árvore, bem como todos os frutos da floresta. Por isso queremos proteger a terra em que vivemos. Omama a criou e deu a nós para que vivêssemos nela. Mas os brancos se empenham em devastá-la. E se não a defendermos, morreremos nela. Nossos antepassados foram criados nessa floresta há muito tempo. Ainda não sei muito a respeito desse primeiro tempo. Por isso eu penso muito nele, justamente por não saber muito sobre ele. Assim, meus pensamentos, quando eu estou só, nunca são calmos. Busco no fundo de mim palavras desse tempo distante, em que os meus viveram e vieram a existir. Pergunto-me como seria a floresta quando era ainda jovem e como viviam nossos ancestrais antes da chegada das fumaças de epidemia dos brancos. Tudo o que sei é que quando essas doenças ainda não existiam, o pensamento de nossos maiores eram mais fortes. Viviam na amizade entre os seus, guerreavam para vingar seus inimigos, eram como Omamos os haviam criado. Hoje, os brancos acham que deveríamos imitá-los em praticamente tudo. Mas não é o que queremos. Eu aprendi a conhecer seus costumes desde a minha infância e falo um pouco a sua língua. Mas não quero de modo algum ser um deles. A meu ver, só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos se transformarem em Yanomami. Foi Omama que criou a terra e a floresta, o vento que agita as folhas e os rios cuja água bebemos. Foi ele que nos deu a vida e nos fez muitos. Nossos maiores nos deram a ouvir seu nome desde sempre. No começo, Omama e seu irmão Iaossi vieram à existência sozinhos. Não tiveram pai nem mãe. Antes deles, no primeiro tempo, havia apenas a gente que chamamos Iarori. Esses ancestrais eram humanos com nomes de animais e não paravam de se transformar. Assim, foram aos poucos se transformando os animais de caça que hoje flechamos e comemos. Então foi a vez de Omama vir a existir e recriar a floresta. Pois a que havia antes era muito frágil. Virava outra sem parar, até que finalmente o céu desabou sobre ela. Seus habitantes foram arremessados para debaixo da terra e se tornaram vorazes ancestrais de dentes afiados
a quem chamamos Aopotari. Por isso, Omama teve que criar uma nova floresta, mais sólida, cujo o nome é Rutukara. É também esse nome do antigo céu que desabou outrora. Omama fixou a imagem dessa nova terra e a esticou aos poucos, cuidadosamente, do mesmo modo como espalhamos o barro para fazer as placas de cerâmicas Manrê. Em seguida, cobriu-a com pequenos traços apertados, pintados com uma tintura de urucum, parecidos com desenhos de palavras. Depois, para evitar que desabasse, plantou nas suas profundezas imensas peças de metal, com as quais também fixou os pés do céu. Sem isso, a terra teria ficado arenosa e quebradiça, e o céu não teria permanecido no lugar. Mais tarde, com o metal que ficou, depois de fazer com que ficasse inofensivo, Omama também fabricou as primeiras ferramentas de nossos ancestrais. Finalmente assentou as montanhas na superfície da terra para evitar que as ventanias de tempestade a fizessem tremer e assustassem os humanos. Também desenhou o primeiro sol para nos dar luz. Mas era por demais ardente e ele teve que rejeitá-lo, destruindo a sua imagem. Então criou aquele que vemos até hoje no céu, bem como as nuvens e a chuva, para poder interpô-los quando esquenta demais. Isso eu ouvi dos meus antigos. Omama também criou as árvores, as plantas, espalhando no solo por toda a parte as sementes de seus frutos. Os grãos germinaram na terra e deram origem a toda a floresta em que vivemos desde então. Foi assim que cresceram as palmeiras, de que tiramos o nosso alimento. No início, seus galhos eram nus. Depois, frutos se formaram. Então, Omama criou as abelhas, que vieram morar nelas e sorver o néctar das flores com que produzem seus vários tipos de mel. No início, não existiam rios. As águas corriam debaixo da terra bem fundo. Só se ouvia seu ronco ao longe, como de fortes corredeiras. Formava um enorme rio que os xamãs nomeiam Mutu-Uru. Certo dia, Omama trabalhava em sua roça com seu filho, que começou a chorar de sede. Para matar-lhe a sede, ele perfurou o solo com uma barra de metal. Quando a tirou da terra, a água começou a jorrar violentamente em direção ao céu e jogou para longe o menino que se aproximara para bebê-la. Lançou também para o céu todos os peixes, raias e jacarés. Subiu tão alto que um rio se formou nas costas do céu, onde vivem os fantasmas de nossos mortos. Em seguida, a água foi se acumulando na terra e começou a correr em todas as direções, formando os rios, os igarapés e os lagos da floresta. Foi também Ioassi que criou a lua Poriporiri. Por isso, este também não para de morrer. Poriporiri é um homem que viaja todas as noites através da imensidão do céu, sentado em sua canoa, como uma espécie de avião. No começo é um rapaz, mas dia após dia vai envelhecendo. Quando termina sua viagem, está seco e seus cabelos ficaram brancos. Ele acaba morrendo, então suas filhas começam a chorar por ele e sem descanso, junto com os espíritos tucanos. Suas lágrimas se tornam fortes chuvas que caem longamente na floresta. Depois de algum tempo, quando o corpo do pai já se decompôs, elas recolhem seus ossos com cuidado. Então, eles desabrocham novamente, e Poriporiri volta à vida. Assim é. O ser lua é também coisa da morte. E Ioassi quis assim porque lhe faltava sabedoria. Omama, ao contrário, queria realmente
que fôssemos eternos. Se tivesse estado só, não morreríamos jamais e nosso sopro de vida sempre teria o mesmo vigor. Mas não foi assim, e infelizmente Ioassi fez nossos ancestrais se tornarem outros. Por isso Omama finalmente criou os Chapiri, para podermos nos vingar das doenças e nos proteger da morte a que nos sujeitou seu irmão mau. Então, ele criou os espíritos da floresta Uri-Hinari, os espíritos das águas e os espíritos animais. Depois escondeu-os, até que o seu filho se tornasse xamã, no topo das montanhas e nas profundezas do mato. Antes, eu achava que os Chapiri tinham vindo a existir por si sós, mas estava enganado. Mais tarde, quando pude vê-los e ouvir seus cantos, realmente entendi. O pai de minha esposa também conta que foi a esposa de Omama, a mulher das águas, quem primeiro pediu que os Chapiri fossem trazidos à existência. Somos seus filhos e nossos antepassados tornaram-se numerosos a partir dela, cujos nossos filhos vieram também dela. Era essa sua preocupação. O pensamento do marido, Omama, continuava no esquecimento. Por mais que seu espírito buscasse, ele se perguntava em vão o que poderia ainda criar. A mulher das águas lhe disse então: "Pare de ficar aí pensando sem saber o que fazer. Crie os Chapiri para curarem os nossos filhos." Omama concordou. "Auê, são palavras sensatas. Os espíritos irão afugentar os seres maléficos. Arrancarão deles a imagem dos doentes e os trarão de volta para os seus corpos." Foi assim que ele fez aparecer os Chapiri. Se eles só fingissem que viam os espíritos, acabariam ficando com medo do poder de Yokohana e parariam de bebê-la. Mas é o contrário. Eles trazem mesmo as palavras às terras distantes de onde baixam seus espíritos. E é verdade. Os xamãs mais antigos abrem os caminhos do Chapiri e os mandam construir suas casas de espíritos para nós, como eu disse. Então, se nosso peito não estiver sujo e se respondermos bem a seus cantos, eles ficam felizes e se instalam ali. É assim desde o tempo em que nossos ancestrais foram criados, desde que começamos a imitar o filho de Omama, o primeiro xamã, soprando o pó de Yokohana nas narinas dos mais jovens. Continuarão a lançar neles o sopro dos seus Chapiri. É por isso que somos capazes de vê-los desde aquele tempo, de modo que um grande xamã, que tem muitos espíritos, não pode ser ciumento. Se um jovem os pedir a ele, ele não pode recusar. Deve abrir seus caminhos e transmitir ao jovem o sopro da vida do Chapiri. Foi assim que, quando eu quis me tornar xamã, pude obter o Chapiri do pai da minha esposa. Ele foi generoso comigo, porque os seus espíritos são muito numerosos e a casa deles é muito mais alta que o céu. Adultos, vivemos um longo tempo durante o qual ainda somos jovens. Depois vamos aos poucos ganhando idade, e a menos que feiticeiros inimigos nos quebrem os ossos, ou que a epidemia Shawara nos devore, envelhecemos com retidão. Não morremos tão cedo. Durante todo esse tempo, os Chapiris nos protegem e nos curam de todos os seus males. É por isso que costumo repetir aos meus parentes mais velhos: deem os meus espíritos para que eu possa curar as pessoas da nossa casa quando vocês não estiverem mais aqui. Vocês são grandes xamãs, não sejam avarentos. Se não forem generosos, todos vão pensar que são mentirosos. Os Chapiri não são como nós. Eles não morrem nunca. Nunca podem recusar a dá-los. Desde que o pai da minha esposa começou a me dar o seu Chapiri, aprendi as palavras deles tanto quanto pude. No entanto, ainda tenho muito a aprender, pois os Chapiri são inúmeros e seus cantos não têm fim. Por isso, mais tarde, vou voltar a estudar com meu sogro. Vários outros xamãs farão isso comigo. Logo vai nos chamar para beber Yokohana com ele. Então, irá nos dar outros espíritos para não ficarmos desamparados. Hoje,
Já não restam muitos grandes xamãs como ele na floresta. A fumaça do ouro deixou quase toda desabitada. Mesmo em nossa casa, meu sogro é o único xamã antigo que sobreviveu. O mais urgente não me parece tanto defender uma cultura cuja existência nunca salvou qualquer ser humano de ter fome e da preocupação de viver melhor, mas extrair daquilo que se chama cultura uma força viva cuja sua existência é idêntica à da fome.